Você sabia que o que é pago para o nutricionista não pode ser deduzido do imposto de renda pelo paciente? E o impacto que isso causa para o seu faturamento, Nutri? E sabe o que mais é curioso? Muitos pacientes só descobrem isso quando caem na malha fina. Porque para eles é absolutamente óbvio que nutricionista deveria entrar como despesa de saúde. E para você? Para mim é. E sinceramente, eles têm muita razão, né? Eu sou Rogério e através do Superconsultório trabalho orientando uma grande quantidade de profissionais de saúde para que tomem melhores decisões sobre gestão e se desenvolvam. Dentre eles, obviamente, estão muitos nutricionistas. Então conheço bem sobre o assunto e como ele afeta essa profissão. Nutrição é uma profissão que participa diretamente do controle, prevenção e tratamento das condições e doenças mais diversas. Mas mesmo assim, consultas com nutricionistas ainda não entram na lista de despesas dedutíveis da Receita Federal, como se não fossem despesas de saúde. Enquanto médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais podem ser deduzidos, o nutricionista e outras profissões continuam fora. Talvez o ponto mais importante dessa discussão seja entender que isso vai muito além do imposto de renda, porque a nutrição já é reconhecida pelos pacientes. Ela já é valorizada pelos profissionais mais modernos da saúde. E hoje, médicos, psicólogos, educadores físicos, fisioterapeutas, enfermeiros e profissionais que realmente trabalham de forma integrada sabem o impacto que a nutrição bem feita exerce na evolução clínica dos pacientes. O problema é outro. O problema é que toda essa relevância prática ainda não se transformou em força institucional, tributária e estratégica para a profissão. E isso tem impacto direto nos resultados do nutricionista, tanto financeiros quanto de divulgação. Porque quando uma profissão que atua diretamente na prevenção e tratamento das principais doenças crônicas do mundo ainda não é considerada dedutível como despesa de saúde, existe uma mensagem implícita muito forte sendo passada para a sociedade. E isso também afeta diretamente o paciente. Hoje, grande parte dos atendimentos nutricionais acontece no particular, muitas vezes porque os planos de saúde oferecem cobertura limitada, baixa disponibilidade de profissionais ou criam dificuldades constantes para a autorização dos reembolsos. Muitos pacientes acabam então arcando praticamente sozinhos com o custo do acompanhamento nutricional, mesmo quando ele faz parte essencial do tratamento de doenças importantes, como as metabólicas, gastrointestinais, hormonais, cardiovasculares e comportamentais, só para citar alguns exemplos aí. E além de enfrentar dificuldades com os convênios e reembolsos, essas pessoas ainda não podem deduzir esse gasto do imposto de renda, ou seja, duplamente problemático. Na prática, isso acaba passando a sensação de que o acompanhamento nutricional seria algo opcional, algo supérfluo, um luxo reservado apenas para quem tem tempo livre ou condição financeira sobrando. Quando na realidade a gente está falando de uma intervenção diretamente ligada à prevenção, ao tratamento e à qualidade de vida, que hoje é um dos protagonistas principais em qualquer estratégia terapêutica. E isso acontece justamente no momento em que o mundo inteiro discute medicina preventiva, redução de inflamação, microbiota, longevidade, saúde metabólica, estilo de vida, que são pontos importantes para a nutrição. Mas a nutrição ainda não conseguiu transformar toda essa importância que ela tem em reconhecimento institucional proporcional perante os nossos órgãos regulatórios e tributários. E talvez um dos maiores problemas seja que muitos profissionais ainda não percebem o impacto mercadológico disso, tanto assim em termos de clientes como em termos de lucro. E existe uma segunda reflexão importante que está acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto a profissão precisa ganhar mais força institucional, mais valorização econômica e mais espaço estratégico dentro da saúde, muitos profissionais percebem um movimento crescente de aumento de limitação, insegurança e punição, especialmente relacionado ao novo Código de Ética de Conduta do CFN, Conselho Federal de Nutrição. É importante deixar claro que ética é fundamental, a gente defende isso, e toda profissão séria precisa de regras. O problema é quando o profissional começa a sentir que tem muito mais energia direcionada para limitar, fiscalizar e punir do que para defender e fortalecer econômica e estrategicamente a profissão. Porque hoje o nutricionista já enfrenta uma realidade extremamente desafiadora, a desvalorização financeira, e daí vem muitos outros problemas, a baixa formação em gestão, dificuldade de posicionamento, concorrência desorganizada, insegurança jurídica e até a falta de possibilidade de investimento. E talvez esteja na hora de ampliarmos a discussão, não apenas sobre o que o nutricionista não pode fazer,
mas também sobre onde a profissão precisa ganhar mais apoio institucional. Por exemplo, na luta por reduzir exigências absurdas de alguns planos de saúde que ainda obrigam pacientes a terem encaminhamento médico para se consultar com um nutricionista. Não preciso explicar o quanto isso é absurdo nos dias de hoje. Ou na ampliação do reconhecimento dos exames solicitados por nutricionistas dentro dos próprios convênios de saúde. E ainda no combate, por exemplo, muito mais firme, né, contra charlatões, influenciadores que, sem informação adequada, prescrevem dietas, protocolos, estratégias alimentares, sem conhecimento técnico nenhum e sem nenhuma responsabilidade clínica. Porque isso não apenas prejudica o nutricionista em si, mas coloca os pacientes em altíssimo risco. Então, e no final das contas enfraquece a credibilidade da profissão, como se todo mundo pudesse receitar uma dieta com conhecimento. E é importante reconhecer que algumas iniciativas positivas já vêm acontecendo, é claro, e estão caminhando, mas muitos profissionais ainda sentem falta de uma atuação mais forte, mais estratégica e mais proporcional ao tamanho da importância que a nutrição conquistou dentro da saúde moderna. Porque fortalecer uma profissão vai muito além de fiscalizar. Também significa ampliar autonomia, reconhecimento, divulgação, segurança profissional e espaço institucional. No final das contas, estamos falando de uma profissão que melhora a qualidade de vida, reduz riscos de doenças, ajuda pacientes a responderem melhor aos tratamentos e evita a progressão de muitas doenças graves, né? Talvez exista um ponto ainda mais importante. O nutricionista moderno se tornou um dos conectores dentro da saúde. Ele é o profissional que muitas vezes integra informações da medicina, da psicologia, da atividade física, da saúde intestinal, do comportamento alimentar e do estilo de vida, ou seja, virou um hub. Hoje, tratar pacientes sem suporte nutricional adequado significa perder parte importante dos resultados em grande parte dos casos. A nutrição deixou de ser há muito tempo apenas aquele comer de 3 em 3 horas e ela hoje se tornou peça central na prevenção e no tratamento e até na sustentação dos resultados de casos clínicos. Talvez esteja na hora disso começar a ser refletido também nas estruturas legais, tributárias e institucionais do país. E se esse assunto faz sentido para você, salva esse vídeo e principalmente manda para os colegas, manda para outros nutricionistas ou para o nutricionista que você conhece. Porque muita gente ainda não percebe como decisões regulatórias e tributárias e institucionais impactam diretamente o crescimento da profissão, porque são barreiras não tributárias ou tributárias para a entrada. E se você acredita em uma nutrição mais valorizada, mais estratégica e mais forte no mercado, compartilhe essa discussão com alguém.